de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. ah, se a gente atendesse sua voz. Vamos juntos fazer louvação, neste tempo aclamar o Senhor, o rochedo pra nossa salvação. Com alegria cantar seu louvor, com alegria cantar seu louvor. ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. ah, se o povo de Deus no Senhor cresce, assim eu já atendesse sua voz. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro de fé. Conduzidos pelo Espírito de Deus, celebramos em louvor daquele que venceu as tentações. Em comunhão com Jesus, vamos nos alimentar com o pão da palavra e da Eucaristia, para que também nós consigamos superar todo obstáculo e tentação que surgem em nosso caminho. Neste domingo, daremos mais um passo em nossa preparação neste tempo santo de conversão e penitência. Cantemos. Se um dia caíres no caminho, não digas nunca teu pobre coração. És mau e traidor, ingrato e desleal, nem olhes mais para o céu, não tens perdão. Rancor destrói um coração que errou. Melhor usar de mansidão e amor. Corrigir teu coração ferido, dizendo amigo, coragem, vamos lá. Tentemos outra vez chegar até o fim, e Deus é bom, Ele vai nos ajudar. Rancor destrói um coração que errou. Melhor usar de mansidão e amor. Rancor destrói um coração que errou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo. Bom dia a você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Jornal da Cidade. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. A Quaresma, meus irmãos, possui um duplo sentido, penitencial e batismal. Pela penitência, oração e caridade, os catecumenos fazem a sua preparação final para a recepção do batismo na noite da Vigília Pascal. Os já batizados, por sua vez, pelo mesmo caminho quaresmal, fazem uma sincera estrada de conversão para renovar as promessas do seu batismo na mesma noite santa. Com Jesus, aprendemos a vencer as tentações que provam a nossa frágil humanidade e que insiste em nos manter distantes de Deus. Dentre os males que somos chamados a combater e vencer, destacamos o mal da fome, por exemplo, que assola tantos irmãos e irmãs. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras,
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passamos ao nosso canto de perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes a teu cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Vivendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, também nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Porém é maior o teu coração. O Senhor tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, chegou aquele momento importante de fazermos os nossos pedidos de oração. Esta semana, uma senhora assídua assistente aqui das nossas missas encontrou-me na rua, aqui em Pouso Alegre, e me perguntou: Padre Neilo, por que Deus às vezes não escuta as nossas orações? Essa pergunta é tão antiga quanto a religião, e ainda hoje insiste em ressoar no coração de algumas pessoas. O fato de as nossas orações não ser atendida imediatamente não quer dizer que o Senhor nos tenha esquecido. Quem nele espera não se decepciona. E isso, inclusive, tem sido motivo da revolta de muitos contra Deus. O Senhor não me ouve, Deus não quer saber de mim, mas dizer o Senhor não escuta a minha oração equivale quase a dizer o Senhor não me ama. As pessoas se revoltam porque lhe custa crer que Deus as ame e lhe queira bem. Deus as ame e lhes queira melhor ainda. Não acreditam que o Senhor as ame o suficiente para atendê-las, mas Ele nos ama, e ama muito. Bem diz o salmista: a palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Salmo 138, 4. Ele sabe tudo, sabe do que necessitamos e pode nos conceder muito além do que pedimos ou pensamos. São Basílio Magno a ensinava: pedes e não recebeis, e não recebes, porque a tua oração foi mal feita e sem fé, sem devoção ou desejo, ou porque pedistes coisas que não se referia à tua salvação eterna, ou pedistes sem perseverança. A oração, meus irmãos, é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades, mas para que fiquemos conhecendo
a necessidade que temos de recorrer a Ele para receber oportunamente os socorros de salvação e solução dos nossos problemas. Quem pede ao Senhor, humilde e confiantemente, é ouvido por misericórdia. Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Antes de pedirmos, Ele já sabe, mas gosta que o fazemos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos para os meus. Deus quer o melhor para nós, porque nos ama verdadeiramente. Então confie e ore, que Ele com certeza os ouvirá e os seus problemas serão solucionados. Então pense bem, o que é que você vai colocar no altar do Senhor agora, nesse momento? De nossa parte, atendemos pedidos e oremos pelas seguintes pessoas. Aqui incluímos amigos e familiares. Pela saúde de Ronaldo Delfino Machado, Maísa Moreira Machado, Luciane Gama de Faria. Oremos ainda por Andresa Carolina Guimarães, Anderson Augusto Barreiro da Silva, Marcelo e Guilherme da Silva, Maria Gorete de Jesus, Maria Hilda Pereira, Aparecida de Paiva e Família, Júlia Conceição Sanches Rodrigues, Joel Bonifácio Tosta, Maria Engrácia Rodrigues, Luiz Carmo Pereira e Gustavo Gonçalves. Também oremos por Gonçalves Rodrigues, e pela família Gaspar, o senhor Nicador e Adelaide, assíduos assistente de nossas missas semanais. Oremos também por Marcelo Marques Gaspar e Dora. Oremos ainda pelos aniversariantes dessa semana. Meu amigo José Antônio Funchal, Tânia Moreira, Pátia Araújo, Abílio Serra, Douglas Barbosa, Larissa Santos, Paulo Borges, Henrique Dantas, Geraldo Donizete Marciano, Balvino Oliveira, Érico Toledo, Andresa Pereira Lins e Margarida Jaculho. A todos os nossos parabéns e as bênçãos de São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Onipotente Deus, cujo bendito Filho foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo demônio, apressa-te em socorrer a nós, que somos assaltados por muitas tentações. Nós te rogamos, e assim, como conheceis a fraqueza de cada um de nós, permite que cada qual encontre em ti o poder da salvação e solução para os seus problemas. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A história humana se move entre o projeto de Deus e o poder do mal. A exemplo de Jesus e fortalecidos pela palavra de Deus, podemos vencer as forças que geram opressão e morte no mundo. Atentos e com fé, ouçamos as liturgias de hoje. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 2, 7, 9, 3, 1, 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos
comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher, não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, 12, 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um homem só, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só
acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá. Então o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a Quaresma é um tempo de profunda e séria reflexão sobre a vida da graça de cada cristão. Somos chamados a viver a partir do nosso batismo e compreender como o pecado nos tem afastado deste sublime propósito de redenção. Na primeira leitura, vemos o ato do Criador de Deus, o ato da sua criação. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança pelo seu infinito amor. Somos frutos de sua vontade. Basta imaginar o carinho com que o escultor esculpe a sua obra. Exige tempo, atenção e verdade. Ninguém realiza tal obra se não a quer. Deus, portanto, não só cria o homem, mas todo um ambiente seguro na qual ele possa viver, se alimentar e, principalmente, se relacionar com o seu Criador. Deus faz o homem livre para decidir o seu destino, mas só lhe proíbe uma coisa: estabelecer por si o que é o bem e o mal.
quando a astuta serpente, incorporada pelo diabo, resolve mexer na criação, lança no coração da pessoa humana a desconfiança da palavra de Deus. Então surge a ocasião do pecado. A mulher decide pela desobediência. Deus havia proibido, mas ela achou o pecado atraente e desejável. E ainda repassou ao seu marido. Ambos, caídos pela desobediência, percebem a própria nudez. Isto é, se envergonham do mal que acabaram de cometer. A desobediência é a raiz do pecado que solidariamente envolveu toda a humanidade em uma situação de morte, conforme foi lido na segunda leitura. O pecado entra no mundo pela ação de um só. O primeiro homem e a primeira mulher desconfiaram da palavra de Deus e procuraram se guiar por si mesmos pela vida, seguindo o que achavam atraente e desejável, seguiram seus próprios impulsos. A humanidade passou a não se guiar mais por um princípio ético universal e divino, mas pelos próprios instintos e desejos carnais. Essa tendência ao pecado marca toda a humanidade em todos os tempos. Deus, todavia, não deixa a sua criação lançada à própria sorte, mas inicia um caminho de redenção, uma longa estrada de salvação que deve culminar na eliminação de todo o mal que entrou no mundo pela sedução e pela desobediência. Assim também, pela desobediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de injustiça, de justiça, conforme diz Romanos 5,19. Meus irmãos, a vitória de Jesus sobre toda a força do mal é anunciada no fato das tentações do deserto. O deserto que foi o lugar onde Deus chamou o seu povo, Israel, para um novo caminho de fidelidade sob as promessas da terra. O povo é libertado da escravidão por Moisés e o segue, de quem recebe a lei e os mandamentos. Mesmo assim, o povo cai novamente na desconfiança da palavra de Deus. Busca outros deuses e a eles presta culto em troca de novos benefícios e menos exigências de santidade. Entre tempos de fidelidade e infidelidade, o povo de Deus segue sua história até que, na plenitude do tempo, o Senhor envia seu Filho, que cumpre a justiça até o fim. Mateus 3,15. Após ser confirmado pela voz e pela aparição do Espírito Santo como o Filho amado de Deus, em quem tinha total alegria, ao ter entrado na fila dos pecadores para receber o batismo de João, Jesus inicia a sua peregrinação pelo deserto. Sua quaresma, 40 dias e 40 noites, era de oração, jejum e penitências. Santo Irineu traduz a missão de Jesus em sua doutrina de recapitulação, segundo a qual ele assumiu em si toda a humanidade, refazendo os seus passos desde Adão, restaurando assim tudo o que foi destruído pelo pecado do primeiro homem. A humanidade, ao longo de sua história, foi provada. Jesus também é provado e vence cada tentação pela confiança na palavra de Deus. E assim será ao longo de todo o seu ministério até o Gólgota, a cruz. Nesta quaresma, meus irmãos e irmãs, somos chamados a seguir os passos de Jesus rumo à cruz. É preciso, sim, imitá-lo em sua confiança na palavra de Deus e em sua obediência. Deste modo, trilharemos um sincero caminho de conversão. Pergunto, quanto tempo dedico à palavra de Deus ao longo do meu dia? Qual espaço esta palavra tem em nossas comunidades? Será que realmente confiamos na palavra do Senhor ou desconfiamos dela, dando atenção maior às nossas opiniões e aos nossos próprios desejos?
fazer uma pausa aqui. No último dia 7 de fevereiro, Pouso Alegre passou a ter uma prelazia, cuja coordenação foi ortogada a mim por nosso arcebispo Dom José Fernando de Faria, que também é o presidente da Igreja Vétero-Católica Missionária, da qual faço parte. A prelazia no município será uma estrutura jurisdicional ordinária da IVCM. O prelado é uma nomeação designada a um presbítero, nomeado pela maior autoridade da Igreja, em nosso caso, pela vontade soberana de Dom José Fernando, que governa a prelazia com poder ordinário. O presbítero, ou o presbitério, da prelazia está sendo formada na cidade, aqui em Pouso Alegre, por um presbítero, ou por presbíteros, já que nós temos também um companheiro, por diáconos e seminaristas que poderão ser incardinados na prelazia pessoal com autorização e bênção do nosso arcebispo. É uma prelazia pessoal, que isso fique bem claro. Para esta nobre função, a IVCM acolheu mais um sacerdote, o reverendo padre, também frei, Antônio Vasconcelos, que vem somar-se a nós e já trazendo nessa bagagem o seminarista Vinícius Domingos Gaspar, para darmos continuidade nesta prelazia que recebeu o nome de Prelazia Nossa Senhora das Dores, que já era o nome da nossa comunidade. Rogamos a Deus que tenhamos dignidade, fidelidade e respeito o suficiente para edificar em Pouso Alegre, futuramente, a nossa tão sonhada diocese. Meus irmãos e minhas irmãs, queremos continuar caminhando com Jesus rumo à cruz. Que as celebrações da Semana Santa sejam para todos nós verdadeiro caminho penitencial, orante e caridoso. Que sejamos iluminados pela palavra de Deus, tendo sempre em mente a certeza da ressurreição. Que possamos fazer deste tempo de Quaresma, que hoje se inicia, um tempo de vivermos plenamente o nosso batismo, que já nos fez homens e mulheres novos. Roguemos a Deus permanecer nesta graça e permitir-se, nesta criação da prelazia, renovar sempre e com Cristo resistir toda a tentação e todo o mal. O meu profundo agradecimento a Dom José Fernando, a Dom Nildomar, por esta confiança a mim ortogada. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Todos, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Perante as situações de poder e influência que sobre a Igreja se exercem, oremos ao Senhor.
não nos deixeis cair em tentação. Perante as honras e o prestígio que continuamente nos seduzem, oremos ao Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Perante interesses meramente pessoais ou perante planos destruidores das comunidades, oremos ao Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Perante projetos de enriquecimento fácil e perante a ganância do ter sempre mais e mais, oremos ao Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Perante o prazer que destrói a dignidade da pessoa e perante os caminhos do mal, oremos ao Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Perante o ódio, a inveja, a calúnia e a difamação, caminhos amplos da destruição dos outros, oremos ao Senhor. Não nos deixeis cair em tentação. Ouvi, Senhor, as orações que vos dirigimos, a fim de podermos vencer todas as tentações, como Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria ofertemos a Deus as nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Vós tirastes minha alma dos abismos, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Por vós, ó meu Senhor, agora eu clamo e imploro a piedade do meu Deus. Se o grão de trigo não morrer, caindo em terra fica só, mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar, dar-vos graças em todo o tempo e lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, que pelo jejum corporal refreais as paixões, elevais a alma, concedeis força e recompensa por Cristo nosso Senhor. Por ele louvam os anjos a vossa majestade,
adoram as dominações, treme as potestades do céu, as forças celestes e os bem-aventurados serafins, em comum alegria celebram. A seus cânticos nós vos pedimos, juntar as nossas vozes para cantar em humilde louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Senhor, na verdade tu és santo, és a fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas com os dons mediante teu Filho nosso Senhor, e aceita através dele o nosso sacrifício de louvor, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que eles se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Antes de ser entregue à morte, Jesus tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Proclamamos o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará em glória. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebramos agora o memorial da sua morte e ressurreição, oferecendo-te, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Damos-te graças por nos admitires à tua presença e te servirmos. Possamos nós que, participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade pelo Espírito Santo. Olha, Senhor, para a tua igreja, dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo Dom José Fernando, o bispo diocesano Dom Nildemar, e a mim, que sou prelador da prelazia Nossa Senhora das Dores. Conservai a vossa igreja sempre unida. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso, na esperança da ressurreição, que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da tua luz, da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participarmos da vida eterna, com Maria, a Virgem Mãe de Deus encarnado,
com seu esposo São José, com os apóstolos, com São Francisco e Nossa Senhora das Dores, e com todos os santos e os mártires que ao longo dos séculos obedeceram à tua vontade. Possamos nós ter a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai Onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Se conhecesses o dom de Deus, quem é que te diz dá-me de beber? És tu que lhe pedirias e ele te daria d'água viva.
Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça vivam unidos em perfeita união, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas amadas irmãs, o início da caminhada quaresmal é marcado pelo convite para irmos com Jesus ao deserto. É o que nos propõe o Evangelho de hoje. Deus fez o homem de argamassa da terra, o modelou baseado em si mesmo e soprou-lhe o sopro da vida e criou o ser humano. Muito feliz com sua criação, deu-lhe um jardim onde pudesse viver em harmonia com toda a obra criada. Mas para testar o homem, quis provar sua obediência. E aí percebemos o quanto é importante manter-se obediente à palavra de Deus. Porém, com a astúcia do mal, o acatamento humano às propostas da serpente, tudo muda. A ambição, o egoísmo, a perversidade destrói a harmonia e provoca conflito, vergonha e medo. Os olhos se abriram a uma nova realidade e o ser humano reconheceu sua pequenez diante do Deus. Percebendo sua nudez, sentiram vergonha e se esconderam da face do Pai Criador. No contexto, temos duas figuras como símbolo. De um lado, Adão, do outro, Jesus o Cristo. Adão representa a morte. Jesus vence a morte para nos oferecer a comunhão com Deus da vida. A humanidade pecadora e presa da morte, tida agora como certa, recebe em Cristo graça,
salvação e vida. Meus irmãos e minhas irmãs, no plano de Deus, precisamos entender a missão de Jesus personificando a sabedoria e o amor divino do Criador. Jesus veio para orientar, salvar a humanidade e mostrar o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Por meio da palavra e dos seus ensinamentos, deixou-nos exemplos de vida, que servem como roteiros a todos na busca da perfeição, da santidade. Porque ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Do nascimento à ressurreição, o Mestre ensinou aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas sim a que é vivida do reino dos céus. Ensinou o caminho que esse reino conduz e os meios de se reconciliar com Deus. Enfim, tem muita gente entre nós que se assemelham ao diabo. Dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança entre seus irmãos. E se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar os que poderia ajudar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos por conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas porque passam e criando desconfianças. E somos tentados ao ódio, ao desprezo, à intolerância, à falta de paciência, perdemos a confiança, o próprio desrespeito um com o outro, esquecendo que Jesus veio nos falar de paz e amor e principalmente de união. Alguns povos os alvoraram em divindades maléficas. Outros designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espírito do mal, fontes de tentações mundanas. Meu avô dizia, eu tinha lido em qualquer livro, dê poder ao homem e descobriremos sua verdadeira face. Grande verdade, sabe as palavras. Porém, uma coisa fica evidente nessa passagem evangélica. O tentador reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, o próprio adversário do bem percebeu que se encontra diante do Messias, ou, no mínimo, que Jesus tem uma relação mais especial com Deus, bem diferente do que existe entre as pessoas comuns e o Criador. Senhor, abra nossos olhos para a verdade. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos de todos os males. Amém? Amém. Quando invocar eu atenderei, na aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, na salvação eu lhe mostrarei. Tu que mora sobre a sombra do Senhor onipotente, me dirás em confiança, meu refúgio, meu batente. Só em ti é que eu confio, ele vem tão fielmente, te livrar do caçador e da peste inclemente. Quando invocar eu atenderei, na aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, e a salvação eu lhe mostrarei. Vai cobrir-te com suas penas, em suas asas tu te abrigas, o seu braço é teu escudo, armadura em que te fias. Não terás o que temer, nem de noite nem de dia, vem a flecha e o terror, vem a peste e epidemia. Quando invocar eu atenderei, na aflição comigo estarei, libertarei, glorificarei, a salvação eu lhe mostrarei, libertarei, glorificarei, a salvação eu lhe mostrarei.
que o percurso quaresmal, em clima de reflexão eclesial, nos ajude a bem vivenciar nossa vocação cristã. A fé e a obediência será o vigor do nosso testemunho cristão e consiste em assimilar a palavra. O desafio de vencer as tentações permanece atual. O atraente apelo das forças demoníacas nos nossos dias só pode ser vencido por meio de nossas atitudes e de acordo com a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho, o Senhor Jesus Cristo, sermos modelos de oração e de vida. Nos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco, permaneçam para sempre. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Despertai, seguidores de Cristo, que em seu nome aqui estáis reunidos. Não façais surdos vossos ouvidos ao chamado de Cristo Jesus. Não façais surdos vossos ouvidos ao chamado de Cristo Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nosso muito obrigado por estar nos seguindo através das redes sociais, por nos assistir através da TV Jornal da Cidade, por divulgar e compartilhar as nossas missas com amigos, parentes, irmãos. Somos muito gratos pelo crescimento da visualização de nossas missas. A cada semana, os nossos números vão crescendo e crescendo. Então, muito obrigado, porque isso também é ser missionário. Isso também é dar continuidade àquilo que Jesus disse: ide por toda parte e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Então, fico muito satisfeito de vocês estarem conosco, compartilhando as nossas missas. Muito obrigado mesmo. Estamos à disposição de todos, qualquer coisa é só nos procurar, que nós teremos o maior prazer em recebê-los. Um bom domingo, um bom final de semana e até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. A ninguém aceitou condenar. Abraçou Madalena e Zaqueu. Sua missão era só pra salvar. Abraçou Madalena e Zaqueu.